Boa noite, igreja amada. É um prazer enorme estar com você, poder cultuar a Deus na sua casa com você. Hoje nós temos algumas notícias, né? O nosso prefeito, ele fez um decreto liberando as igrejas a voltarem a praticar os seus cultos nos seus templos. E nós estamos agora começando a refletir e a orar sobre esse assunto, como e quando vamos voltar e trazer a nossa igreja a se reunir, né? Ontem nós fizemos uma reunião e refletimos bastante e achamos por bem começar a fazer os cultos agora com o nosso louvor e juntos aqui, mas sem a igreja presente no templo. Só o ministério de louvor, o pastor e as pessoas que vão de alguma forma cuidar e gerenciar, né, o culto, a filmagem, para que nós possamos começar a sentir como que as pessoas estão reagindo a essa volta, né? Nós não queremos, primeiro, gerar riscos para ninguém e também não queremos que as pessoas deixem de participar do culto por qualquer motivo que seja. Então nós vamos começar fazendo os nossos cultos como éramos antes, mas sem a igreja presente, continuando online na sua casa, para começarmos a avaliar e orar mais um pouquinho sobre como vamos fazer a volta aos cultos no templo, com toda a igreja reunida, né? Óbvio que existem uma série de regras, né, de recomendações que o prefeito colocou sobre a igreja para que nós não venhamos a trazer risco para as pessoas que estão aqui, e nós estamos observando tudo isso. É um prazer enorme saber que logo, logo nós poderemos estar juntos e poderemos cultuar a Deus juntos. Eu estou profundamente ansioso para que esse momento aconteça. Eu estou com saudades da igreja, eu estou com saudade de você, meu irmão, minha irmã, de poder ver você, de poder olhar para você. Eu não vou poder te abraçar como eu tanto gosto, mas só em estar com você vai ser uma alegria. Então agora vamos entrar no nosso momento de louvor. Vamos louvar a Deus juntos, engrandecer o nome dele e logo em seguida a exposição da palavra. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos
enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Que o teu nome cresça. Que bênção é poder louvar a Deus com você na sua casa, é poder, de alguma forma, aprender com você os textos bíblicos e conhecer um pouco aquilo que Deus já tem falado aos nossos corações. Hoje, eu queria, antes da exposição da palavra, falar um pouquinho sobre os dízimos e ofertas da nossa igreja. Talvez você não saiba, você que participa da nossa igreja, né? Nós não diminuímos, não pedimos desconto no nosso aluguel, nós não pedimos nenhum tipo de auxílio, né, para terceiros, e nós estamos sobrevivendo dos dízimos e ofertas que os irmãos estão enviando para a nossa igreja. E eu não tenho dúvidas que quando nós enviamos os nossos dízimos e ofertas, nós estamos prestando um culto a Deus. Estamos fazendo isso não só por um conceito de obediência ao texto, né, de trazer os dízimos e as ofertas, mas também porque percebemos, temos a consciência de que Deus tem estado com a gente em todos os momentos de nossas vidas e que as nossas ofertas financeiras, os nossos dízimos, eles não são pesados de acordo com tudo aquilo que temos recebido. Então, se você tem sentido o desejo de contribuir, de ajudar, tem um QR Code bem aqui, é só você apontar a câmera do seu celular para ele e ele vai te enviar direto para a área de ofertas. Não deixe de colocar o seu nome, não deixe de colocar o seu e-mail para que você receba o recibo da igreja falando que foi recebido o valor tanto que você colocou. Que Deus abençoe sua vida. Vamos fazer esse momento e agora, logo após esse momento, vamos para a exposição da palavra. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Sem sombra de dúvidas, uma das igrejas com a mensagem mais perigosa que eu li das 7 igrejas. A igreja de Sardes, ela recebeu uma mensagem um tanto quanto alarmante. Eu queria ler com você para que você pudesse entender isso que eu estou querendo dizer. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler e logo em seguida vamos orar. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado
íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagareis o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua igreja. Que a Tua palavra penetre os nossos corações, mova os nossos corações a cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Amém. Irmãos, eu falei que a igreja de Sardes é uma das igrejas que mais me deixam em crise, que eu fico muito perplexo quando eu olho para a igreja de Sardes. Por que tanta perplexidade? Porque quando eu faço uma análise do texto, do que Jesus falou para essa igreja, eu não observo a essa igreja a crítica que ele faz, por exemplo, à igreja de Éfeso, que a igreja era forte em doutrina, mas tinha abandonado seu primeiro amor. Eu não vejo, por exemplo, o conselho que ele dá para Tiatira, que permitiu que uma mulher seduzisse os servos de Deus à prostituição. Eu não vejo uma crítica à igreja de Pérgamo, que abraçou a doutrina dos nicolaítas e seguem a doutrina de Balaão. Não tem um conselho que, de alguma forma, proteja a igreja de alguma coisa que ela esteja cometendo. Pelo contrário, ele começa a sua narrativa dizendo: conheço as tuas obras, que você tem nome de que está viva, mas você está morta. Olha como é sério isso. A igreja, ela não está cometendo um erro que de alguma forma está minando ou preparando a igreja para o sepultamento. A igreja, ela tem uma pompa, um nome, uma imagem para o exterior de que ela é uma igreja viva, pulsante, atuante, mas na verdade ela não é. Na verdade ela está morta, ela está sem vida, ela está inoperante. E isso me chama muita atenção, meus irmãos, para a realidade das nossas vidas hoje. Hoje a igreja, ela incorre num risco muito grande. Qual risco? O risco de parecer viva. Ela tem fluxo muito grande de pessoas, as pessoas vão, levantam as mãos, oram, choram, mas por dentro pode acontecer dessas pessoas não estarem pulsando sangue nos seus corações, vida. Me chama muita atenção essa igreja e me leva naturalmente, sempre quando eu leio a igreja de Sardes, eu sou jogado para Mateus capítulo 7. Olha o que acontece em Mateus capítulo 7. Mateus, todos nós sabemos, capítulo 7, 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. No final do Sermão da Montanha, um dos sermãos mais conhecidos e mais contundentes de Jesus, Jesus fala um negócio muito interessante. Olha o que ele diz aqui no versículo 15. Vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Agora olha que interessante. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
Agora olha o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fazemos muitos milagres? Olha a resposta. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Meus irmãos, a igreja de Tiatira recebeu, na minha opinião, a pior mensagem das 7 igrejas. Pior até do que a igreja de Laodiceia. O que a igreja de Sardes recebeu foi, você diz, Senhor, Senhor. Você faz até milagres, você faz até coisas extraordinárias. Mas você, no fundo, não me conhece. Melhor, eu não te conheço. Então nós vivemos em um momento da história muito peculiar, muito perigoso, onde nós podemos ter uma aparência de uma igreja viva, de uma igreja pulsante, mas na verdade podemos estar completamente falidos, mortos, sem vida. Esse conselho, essa carta e os conselhos que Jesus vai direcionar essa carta, precisam ser lidos por nós como conselhos que nos alertam. Como saber se estamos vivos ou mortos? Como saber se a minha religiosidade não é algo simplesmente teatral? Como saber se o meu relacionamento com Deus é verdadeiro? Ele aqui vai nos deixar algumas dicas muito importantes. Primeira coisa que ele fala para a igreja, ser vigilante, esteja atenta. Passe o radar. Meu pai me criou dizendo, Tiago, nunca desligue o radar, fique sempre com o radar ligado. Quando ele queria dizer, não fica vegetando nos ambientes, fica sempre atento a tudo que está acontecendo perto, para que você não seja uma pessoa, muitas vezes, né? Uma pessoa sem noção, uma pessoa que não está atenta ao que está acontecendo ao seu redor. O que Jesus está dizendo é, fique com o seu radar ligado. Não abaixe suas guardas. Não ache que a sua espiritualidade é uma espiritualidade muito alta. Não, porque normalmente, quanto mais próximo de Deus estamos, menos espirituais nos achamos, mais pecador nos vemos. Quanto mais perto da luz estamos, mais pecado enxergamos em nós. Por isso, ser vigilante, fique atento. Não menospreze os sinais. Que sinais? Olha, por exemplo, em Mateus capítulo 6. Jesus vai ensinar a orar, vai ensinar a jejuar, vai ensinar a ajudar pessoas. Ele vai dizer, olha, se você vai ajudar alguém, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. Isso é um bom conselho. Segundo, se você vai orar, você não ora em público, de braços abertos, você vai para o secreto do seu quarto, onde Deus te enxerga, porque Deus está no secreto. E você se relaciona com Deus no secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. E o jejum, de uma forma muito clara, isso é Mateus 6, tá, irmãos? Quando você jejuar, não desfigure o rosto, não fique com a aparência de quem está jejuando, para que as pessoas saibam que você é um cara muito espiritual, ou uma mulher muito espiritual. Não! Você lava o seu rosto, para que não pareça às pessoas que você é uma pessoa espiritual. A igreja de Sardes está sendo duramente repreendida, está sendo chamada de uma igreja morta, porque ela vive para as suas aparências e não para o seu relacionamento sincero com Deus. Ser vigilante, meu irmão e minha irmã. Você pode estar vivendo para você mesmo, você pode estar adorando a você mesmo, você pode estar trabalhando para os seus interesses, não para o interesse de Deus. Segundo conselho que ele nos dá, lembra-te, pois, do que tens recebido. Irmãos, em Atos capítulo 2, 3, 4, é o nascimento da igreja dos apóstolos, na igreja de Jesus Cristo, iniciada pelos apóstolos. E é interessante que em Atos 4, ele faz questão de dizer essa narrativa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Paulo, na igreja de Gálatas, vai dizer, quem vos enganou? Quem vos pregou um evangelho diferente do que eu estava pregando? Se é que isso é um evangelho, porque não existe um outro evangelho. Olha que interessante.
Jesus está convidando a igreja a voltar-se para aquilo que ela recebeu no início. Muitas vezes, meus irmãos, nós tivemos um encontro com Jesus um encontro extraordinário com Jesus. Mas chegou um momento das nossas vidas onde nós paramos de nos relacionar de uma forma direta com Jesus e passamos a viver recebendo influências de outras pessoas que às vezes sequer têm relacionamento com Jesus. O que Jesus está convidando a igreja é: volte à doutrina dos apóstolos, volte ao que vocês receberam no início, volte àquilo que eu mandei falar para vocês, para que vocês possam proteger aquilo que vocês ainda têm vivo. Voltem para a palavra de Deus. Volte para a graça de Jesus. Volte para a justificação em Cristo e não da autojustificação. Volte para a humilhação que é estar diante do seu Deus e não para a arrogante sensação que nos dá quando obedecemos a alguns mandamentos de Jesus. Então lembra-te, volta, regressa àquilo que você foi ensinado, aquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. E esse conselho que a igreja recebe é realmente o caminho para que nós possamos entender o que Jesus quer de nós. Jesus verdadeiramente quer de você é sinceridade, é totalidade. Outro dia eu estava conversando com um irmão e esse irmão ele aparentava ser muito mais crente do que ele realmente era. Então ele se apresentava de uma forma muito espiritual, mas na verdade ele não era tão espiritual. E conversando com ele um dia eu falei assim: irmão, você não pode parecer ser mais crente do que você realmente é. Você não pode querer parecer ser mais espiritual do que você realmente é. Porque quem faz isso é o mundo. Vejam bem, no mundo você compra um carro de 100 mil reais parcelado em 60 vezes. Você não tem condições de ter um carro de 100 mil reais, mas você compra porque você quer aparentar ter uma condição de ter um carro. No mundo, você compra uma roupa que você não tem condições de ter para parecer que você tem essa condição, muitas vezes. O mundo segue essa linha de raciocínio. Você entra no Instagram, as pessoas só mostram as coisas que aparentam fazê-la feliz. Mas, na verdade, muitas das pessoas que estão ali no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, só querem aparecer ser felizes. Porque, no fundo, estão destruídas, destroçadas, machucadas. Esse é o pecado da igreja. Esse é o problema da igreja. E sabe o que é o pior? Essa igreja sequer conseguia perceber isso. Então, nós somos chamados de uma forma muito direta a tomar muito cuidado com essas coisas. Fique atento, fique bem atento, para que nós não venhamos a cair nesse erro. Qual o erro? O erro de achar que somos espirituais e não somos. O erro de achar que somos próximos de Jesus. Olha o que aqueles homens disseram: Senhor, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos milagres no Teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso aconteceu em quase todas as esferas da Bíblia e dos Evangelhos. Por exemplo, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Eles se apresentam à igreja, eles vendem uma propriedade, eles mentem em relação ao valor, simplesmente para aparentar que estavam dando tudo, para parecer que eles eram pessoas muito generosas. Muito triste. Depois temos o Simão Mago, em Atos capítulo 8. Ele estava ali seguindo Filipe, admirado com tudo que Filipe fazia, mas quando os apóstolos, Pedro e João, chegaram e impuseram suas mãos, e as pessoas receberam o Espírito Santo, ele quis comprar esse direito para que para todo mundo que ele impusesse as mãos, ele pudesse transferir o Espírito Santo. Ele queria aparentar uma coisa que não era. E quantos outros irmãos aparentam? Eles gostam de demonstrar uma espiritualidade que não tem. Que nós não sejamos esses. Que nós sejamos não como os fariseus que gostavam dos aplausos, mas que sejamos como as
as pessoas humildes que se aproximavam de Jesus, como as Marias, né, que sempre estavam aos pés de Jesus, sem nenhum conceito, sem nenhuma ideia de que ela merecia ou que ela era muito boa no que ela fazia, pelo contrário, sempre com um coração muito humilde. Que a nossa igreja seja marcada não pelas pseudos pessoas espirituais, mas pelos verdadeiros homens e mulheres de Deus, que o conhecem, que o amam, que o adoram. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa entrar na sua vida, no seu coração e destruir qualquer estrutura que Satanás está montando no seu coração, na sua família, para você aparentar espiritual, mas sim destrua isso tudo para que você seja espiritual. Não troque o parecer pelo ser, porque o parecer não te aproxima de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que sua semana seja uma bênção, que a sua família esteja sentindo a presença de Deus, o agir de Deus sobre a sua casa e sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, molda os nossos corações de acordo com o que o Senhor deseja. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.